No Cafeína de hoje você vai ver. Será que os fundos imobiliários são a bola da vez? A bolsa sobe, mas o número de empresas encolhe. A gente explica os motivos. E na estreia do quadro Psiconomia, por que os economistas erram tanto? E você já sabe, o Invest News está em todas as plataformas, então aumenta o som do seu Spotify, clica no sininho para se inscrever nos nossos canais Invest News e Investflix e acompanhe os nossos conteúdos também no Facebook, no Twitter, Instagram e no investnews.com.br. Sejam muito bem-vindos ao Cafeína. A gente começa o Cafeína de hoje falando de um investimento que vem chamando a atenção: os fundos imobiliários. Um relatório do Google mostra que eles foram o tipo de fundo mais buscado no ano passado, com um aumento de mais de 250% nas pesquisas. Mas antes de tudo, você sabe o que é um fundo de investimento? A gente preparou um vídeo que está lá no Investflix, o nosso canal educativo, que tem tudo sobre os investimentos e a gente explica direitinho. Vamos ver um trechinho. Ao aplicar em um fundo de investimentos, você vira dono de uma cota. Por isso, o investidor de fundos é também chamado de cotista. Verdade. O que é um fundo? É um condomínio, como se fosse um prédio. Cada um num prédio tem um apartamento. No fundo, cada um tem uma cota. Juntando todas as cotas, o gestor toma as decisões de investimento. Então, sim, podemos falar que um fundo é formado por cotistas. E a gente separou aqui algumas informações sobre o desempenho dos fundos. Mostra pra gente, Pri. A gente tem aqui então o IFIX, que é o índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados em bolsa. O desempenho dele é aí de 33%, uma alta de 33% no último ano. Portanto, uma alta maior que o Ibovespa, que é o principal índice de referência da bolsa. Ou seja, os fundos imobiliários estão indo melhor do que as ações, né, Sérgio? Lembrando que são os últimos 12 meses, não o ano fechado, porque no ano fechado a bolsa deu 32%. E é por isso, por conta dessa baita valorização, que os fundos imobiliários chamaram a atenção de tanta gente. Mas preparamos também, aqui na nossa próxima tela, 4 fatores que podem motivar não só os fundos, mas o mercado imobiliário como um todo. O primeiro é a redução dos juros, né? Taxa Selic na mínima. Claro que quando tem a baixa Selic, a Selic é uma taxa imediata. Mas você também tem a curva de longo prazo. Um imóvel, o financiamento é de 30 anos, então o banco leva isso em conta. Mas tem uma redução dos juros. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Pri. E tem uma questão interessante aqui desse primeiro ponto, que alguns especialistas em mercado imobiliário, eles dizem que com essa redução dos juros, a gente pode ver um dobro, o número de financiamentos dobrar nesse ano, daqui para frente, né? A gente vê então esse segundo ponto, aumento do consumo. Esse aumento do consumo deve favorecer os fundos que são investidos em shopping centers, então o pessoal consome mais, aí esses fundos, os imóveis desses fundos que são shoppings, se valorizam com o aumento do aluguel, né? Então acho que esse é o segundo ponto interessante. A maioria dos fundos imobiliários são empreendimentos comerciais, né? Vale a pena falar. O terceiro, valorização do metro quadrado. Também acho que está ligado ao consumo, né? As pessoas com mais dinheiro, mais gente comprando imóvel. É uma tendência, claro que isso pode não acontecer, mas é pelo menos uma análise, sobretudo, das pessoas que trabalham com o mercado imobiliário. E o último fator, Pri? E a redução da taxa de vacância, que é importantíssima para avaliar se esses fundos vão subir, se vão cair. E acho que esse quadro ele resume bem também, Sami, o que é um fundo imobiliário, né? Porque aqui ele traz uma questão que é a valorização do metro quadrado, ou seja, a pessoa pode ganhar dinheiro com a valorização da cota do fundo, com a valorização dos imóveis. Então aquele fundo aumenta o valor daquela cota na bolsa e também com os aluguéis, né? Basicamente é isso. Ou o gestor compra para vender depois, claro, esperando um valor maior, ou ele compra para alugar e aí ter uma espécie de juros que vem por meio do aluguel. Agora tem outro assunto. E que são isentos, né? Esses juros, só para terminar. Qualquer dia a gente vai fazer um especial disso, mas são isentos. Agora, tem outro assunto falando de bolsa, né, Priscila? Exatamente. Tem matéria muito boa no ar, lá no investnews.com.br, matéria da Thaís Laporta, nossa editora. E a gente vai mostrar aqui para vocês um levantamento que ela fez. Então, o que ela observou aqui? Esse é o nosso site, viu? Se você ainda não entrou, vai lá, investnews.com.br. Está maravilhoso. Tá mesmo. É isso aí. E a gente vê, então, aqui, ó, ela
captou quais são as entradas e saídas de empresas dentro da bolsa, ou seja, o número de empresas listadas. Ano a ano. Ano a ano. Só que aqui, o que eu acho mais legal da matéria aqui é essa pizza que a gente tem, então, o número de empresas que entraram na bolsa, empresas que saíram na última década. Então a gente vê que mais empresas saíram, 63 saíram e 55 entraram. Então, para quem tá escutando, a gente não tá vendo aqui, né, esse gráfico mostra isso. E 2019, né, Sami, a gente teve 5 entradas de empresas na bolsa e 7 saídas. E aí tem aquela questão, né, Sami, aquela discussão sobre os tipos de votos, né, que os acionistas têm, que tem levado empresas para o exterior, né, para abrir capital no exterior, porque daí o acionista consegue manter o controle da empresa. Ele tem aquele super voto, né, que é o chamado voto plural. Explica um pouco pra gente como que funciona isso e se essa tendência deve se manter. Olha, às vezes você tem vários tipos de ações, né? A ordinária, a super ordinária, a preferencial. A ordinária dá direito ao voto. No Brasil, né, tem a ordinária, a preferencial, preferência na distribuição de lucros. Mas o que chama atenção, para mim, não é só essa questão não, Pri. É a questão dos custos. No Brasil ainda é muito caro para uma empresa abrir o capital, então às vezes a empresa prefere ir para fora. E também o nosso mercado, a gente acredita num enorme potencial, mas são, o último dado que eu vi, 1.600.000 pessoas investem em bolsa. 65 milhões no Brasil na poupança. Então ainda tem essa questão de hábito. Nos Estados Unidos, praticamente a metade ou mais da metade investe em bolsa. 55%. Então acho que ainda é um mercado que está engatinhando. E claro, quanto mais você tem de gente, menores são os custos. Também tem que ver das ações que estão listadas em bolsa, quais são as líquidas, porque tem ações que no índice tem umas 60 ações, né? Ele muda de tempos em tempos, mas praticamente todas são líquidas. Fora do índice tem algumas que assim, existe, está listada, mas não é tão líquida. Então eu acho que é um mercado que vai subir muito. Claro que tem a ver com o desempenho da economia. Se a gente pegar anos de 2010, 2011, você vê que teve mais entradas que saídas. E 2007, que aquele ano pré-crise, o Brasil também foi muito bem. A gente recorde, 100 empresas. 100 empresas. 100 empresas. É bem muito, diferente, né? do cenário que a gente tem hoje. Né? Que não é. Aqui a gente está falando na década, né? Então imagina, teve Mas 55 entradas na década e 100 empresas só em 2007. Então fica aí a reflexão, mas a Bolsa, como a gente já falou, é um bom investimento, até porque a taxa de juros básica está baixinha. E chegou a hora da estreia do quadro Psiconomia. Pra quem não sabe, é um assunto que o Sami adora. Ele vive me pedindo, fala, Pri, vamos falar de psiconomia no Cafeína, por favor. Por que, Sami, você gosta tanto desse assunto? Esse nome eu criei, né? Que se chama economia comportamental, mas eu chamo de psiconomia, que é a mistura de economia com psicologia, ou seja, nem sempre somos racionais e tem vários vieses. E hoje a gente selecionou um desses. Temos um recorte, é isso? A gente tem uma pauta aqui, ó. A gente foi pautado hoje pelo Abderman. Abderman, abraço aí. Abraço pra você, Abderman. Lembrando que ele já está seguindo, replicando Invest News BR, nosso perfil do Twitter. Fique de olho, siga também, que lemos aqui. E aí ele fala que foram muito bacanas os comentários do Sami. A gente fez aquele especial sobre o que esperar de 2020. Sim, é verdade. Só que ele falou que você falou do Focus, Falei. Boletim Focus do Banco Central, que traz as perspectivas para a economia. E ele falou que o Focus não acerta, é verdade? Os economistas erram muito no mundo inteiro. No Brasil erram mais ainda, porque é um país emergente. Mas, só para começar a dar um gostinho da psiconomia, existe um viés que é superconfiança ou super otimismo. O que acontece? Você faz uma análise, nem sempre é uma análise muito científica. Então conheço gente que fala assim, eu gosto de restaurante japonês. Tem um amigo meu que abriu um restaurante japonês e se deu muito bem. Vou abrir um restaurante japonês. Então ele está pegando um dado e extrapolando. E aí o mercado começa assim, ele abre o restaurante, não começa a ter muita gente, ele fala, não, isso é momentâneo, vai passar. E cada vez que ocorre um problema, ele reforça, ele diminui a importância daquilo e toda vez que tem uma notícia positiva, ele supervaloriza. Então isso faz com que os erros aumentem. Então às vezes a gente tem que ter o ego um pouquinho menor,
ver as informações para isso. E em economia acontece muito isso, né? O ser humano exagera para cima ou para baixo. Então a gente vê no futebol, Priscila, que foi uma atacante de time feminino, era atacante. Rompi o ligamento do joelho, parei, né? Era uma atacante muito caçada em campo. Mas eu tenho uma pergunta para você sobre futebol. isso. Não, mas deixa eu acabar o exemplo de futebol. Então acaba, que eu depois eu te O exemplo de futebol é o seguinte, o time ganha 3 vezes, a torcida fala, mas é o melhor do mundo, não tem para ninguém. Aí a torcida já compra passagem lá para Abu Dhabi, pro Catar, para Doha, para ver o campeonato. Aí se o time perde 2 ou 3 jogos, já faz esse time uma porcaria, vai dar tudo errado aqui. Então a gente super reage, mas em geral, além da super reação, a gente gosta de confiar muito nas nossas previsões. Então, isso que eu ia perguntar, porque os economistas são especialistas em fazer previsão. Sim. E tudo. Você que é economista, você sente que os economistas eles são mais otimistas, super otimistas do que a média? Eu acho, não sei se são super otimistas, mas eles têm um ego bastante grande. A gente costuma dizer, tem uma piada que fala assim, Deus fez o dólar para os economistas ficarem mais humildes, porque dólar é uma das coisas mais imprevisíveis de ter um modelo, e principalmente no curto e no médio prazo. No longo prazo é um pouco mais fácil. Mas não é o caso do Samidana, não, que eu não faço que é um economista previsão. super humilde, muito tá aqui humilde, com a gente, humildão, usando camisetas com preços populares. E tudo que é bom acaba. O Cafeína de hoje fica por aqui, mas não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook e também prestigiar o nosso site, que é o investnews.com.br. A gente está com matérias, como eu disse, maravilhosas, Pri. E Thaís Laporta, que é nossa editora do site, está suando a camisa. Eu tenho adorado. Exato. Você tem algum comentário, alguma crítica? Mande para nós, que estamos de olho. Estamos virando noite nesses primeiros programas para ajustar. Mas daqui a pouquinho tem Priscila no Flash e à noite Dona Idenútil no Conta Mais. Muito bem. Esqueci de falar alguma coisa? Não, falou tudo, tá muito bom. Então, a gente se despede aqui de vocês. Até daqui a pouco no Flash. E vamos olhar o mercado, porque vai abrir já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.